Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo de resolução de questões. Hoje as questões que iremos resolver será sobre lei de Coulomb, tá ok? Então isso vai ajudar um pouco vocês a revisar o conteúdo e, se alguém teve dificuldade em algumas determinadas questões, a poder reforçar o conteúdo dado. Vamos lá. Inicialmente vamos começar pela questão 2. Ela diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra como varia a intensidade da força eletrostática F entre duas partículas eletrizadas em função da distância d entre elas. A gente tem um gráfico e ele fala o seguinte: baseando-se nas informações do gráfico, pode-se afirmar a razão F2 e F1 é igual a... Beleza, gente. Inicialmente a gente tem que observar o seguinte, ó. A gente tem um gráfico que é de força, tá aqui, força por distância. Observe que quando a força for F2, quando sua força for F2, a distância entre as cargas será A sobre 2. Então você pode escrever assim: F2 é igual a K, Q1, Q2, são as duas partículas eletrizadas. Você não sabe a carga entre elas, mas você pode denominar assim sem problema nenhum, dividido por distância ao quadrado, que é A sobre 2 ao quadrado. Ao você resolver isso, você vai encontrar o seguinte: F2 é igual a K, Q1, Q2 sobre A ao quadrado sobre 4. E finalmente, F2 é igual a 4K, Q1, Q2 sobre A ao quadrado. Pronto. Esse daqui é o valor de F2, tá ok? Agora a gente pode achar F1. Já F1, ó, quando a força vale F1, a distância entre as partículas vale 3A. E daí a gente calcula F1. F1 é igual a K, Q1, Q2, são as partículas eletrizadas, sobre 3A ao quadrado. Ao resolver isso daqui, nós vamos encontrar que F1 é igual a K, Q1 sobre 9A ao quadrado. Esse aqui é o valor de F1. Porém, na questão, o cara não quer saber os valores de F1 e F2. Ele quer saber a razão entre essas duas forças. Então vamos lá. F2 sobre F1 é igual a F2. Quer saber essa divisão, né? 4K, Q1, Q2 sobre A ao quadrado dividido por K, Q1, Q2 sobre 9A ao quadrado. Isso aqui fica tranquilo, né, para resolver, porque basta repetir o que está em cima e multiplicar pelo inverso da parte que está embaixo. Então a gente vai ter 4Q1, Q2 sobre A ao quadrado, multiplica pelo inverso dessa equação de baixo, que no caso é 9A ao quadrado sobre K, Q1, Q2. Cortou. O K, Q1, Q2 você pode cortar, assim como o A ao quadrado também você pode cortar. Finalmente, a gente vai ter que F2 sobre F1 é igual a 9 vezes 4. 9 vezes 4 é 36. Esse é o valor da razão pedida. Item D. Tudo ok? Certo. Vamos para outra questão. A outra questão é a questão 5. O que a questão 5 diz? Ela fala o seguinte: duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma distância d. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se... Beleza. Pensa o seguinte: você tem duas carguinhas, uma carga aqui e outra carga aqui. Positivas, por exemplo. Pode ser negativas, tanto faz, mas positivas porque também há repulsão nessa situação. E elas estão a uma distância dzinho, certo? Quando elas estão nessa situação, que são cargas positivas, estão a determinada distância d, a força de repulsão entre elas vale F, de tal modo que F
é igual a K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado. Beleza? Só que vai acontecer o caso que a pessoa vai afastar essas duas carguinhas a uma distância maior do que D, que no caso, na questão, ele triplica a distância entre as cargas. Ora, se ele triplica a distância entre as cargas, o que antes a distância valeria D, agora vale 3D. Então a gente vai ter uma nova força. A nossa força F' vai valer K, Q1, Q2. Isso daqui não muda, porque as cargas não mudam. E a constante eletrostática, obviamente, é constante. Dividido pela nova distância. Porém, essa nova distância não é mais D. Essa nova distância é o triplo de D. Então é 3D elevado ao quadrado. Então nossa força linha é K, Q1, Q2 sobre 9D ao quadrado. Só que, pensem bem, eu posso ver o seguinte, ó, F' é igual a 1 nono, certo? 1 sobre 9, que multiplica K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Veja que isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. A única coisa que eu fiz foi meio que deixar em evidência esse 1 sobre 9. Daí o aluno tem que ser esperto para fazer isso e observar que esse valor aqui, ó, Kq1, Q2 sobre D ao quadrado, a gente já sabe quem é. É a força inicial, ou seja, isso daqui é igual a F. Então, nossa força F' é igual a F, que é esse valor aqui, dividido por 9. Então, nossa força F', nossa nova força, é a força original F dividido por 9. Ou seja, é uma força que diminuiu 9 vezes. Então, item C. Certo? A nova questão, questão 7, uma questão bem tranquila, mas só para a gente fazer análise nas determinadas coisas. A gente sabe que a gente tem que saber e entender como funciona a fórmula da força eletrostática, da força elétrica. No caso, pela lei de Coulomb, né? Para a gente resolver a questão 7, a gente tem que entender a fórmula. A questão 7, ela fala o seguinte: qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas pontuais em função da distância que as separa, quando são aproximadas ou afastadas uma da outra? Beleza. Isso aqui é basicamente analisar como funciona a fórmula da força, da força eletrostática pela lei de Coulomb. A gente sabe que a força ela é escrita assim: K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Veja que ele dá os gráficos de F em função da distância, tá ok? Então, observe o seguinte. Se eu tenho duas cargas, essas cargas aqui, ó, elas são constantes, porque para determinada situação ela vai ser dada. E a constante eletrostática já é um valor definido. K igual a 9 vezes 10 elevado a nona. Isso é um valor já definido. Então, a força eletrostática ela é proporcional a K, Q1. Vou escrever isso igual aqui, que não precisa. A força eletrostática é proporcional a K, Q1, Q2. E a força eletrostática é inversamente proporcional a D ao quadrado. Ou seja, força é proporcional a 1 sobre D2. Por isso que eu posso dizer inversamente proporcional. Então, conforme eu aumento a distância, essa força cai, ela diminui. E ela não diminui linearmente, ela diminui com o quadrado da distância. Logo, quando eu tenho um aumento da distância, a força diminui. Se isso daqui aumenta, a força cai, a força diminui. Com isso a gente já elimina o gráfico A e o gráfico B. Então a gente fica entre o gráfico C e o gráfico D. Mas observe que
a queda do gráfico D é linear. Isso aqui é linear. Isso está falando que F, o gráfico de F em relação a D é linear. Não é isso que acontece aqui. Isso aqui é ao quadrado. Quando é ao quadrado, então não pode ser linear. Então, só pode ser o gráfico do item C. Descreve essa assíntota, que é o nomezinho desse gráficozinho, desse desenho. É uma assíntota que a gente chama. Tá ok? Bem simples essa questão. Isso aqui é até um pouco básico, bom vocês não vacilarem. Essa questão aqui é uma questão que eu achei da hora. Observe o seguinte. Nos vértices do triângulo equilátero, da ABC da figura, são fixadas 3 cargas pontiformes e de mesmo sinal. A força elétrica resultante sobre a carga A será... Beleza, eu tenho a carga B aqui, ó. Eu tenho a carga C. E eu tenho a carga A. A carga A, eu não vou fazer uma bola maior, vou só fazer um ponto assim mais proeminente. Certo. Ele fala que essas 3 cargas têm o mesmo sinal, ó. Então suponha que a carga B tem carga positiva, a carga C tem a carga positiva e a carga A tem a carga positiva. Então, por exemplo, qual é a força que a carga B faz na carga A? É uma força de repulsão, né? Cargas de sinais idênticos, nós temos repulsão. Então você vai ter um vetor repulsão para esse sentido. Tá ok? Suponha que a carga A também é repelida pela carga C. Aliás, suponha não. A carga A é repelida pela carga C, posto que a carga C também tem carga positiva. Então, a força que a carga C faz na carga A é uma força de repulsão, já que tem cargas idênticas. Então, ó, também eu vou ter uma força F para esse sentido. Só que eu tenho um vetor F para esse sentido, outro vetor F para esse sentido. E daí eu tenho que ver o resultante. Então eu faço a regra do paralelogramo, acho que vocês têm que ver em vetores, e eu faço meu vetor resultante. O vetor resultante, pessoal, até fazendo um pouquinho mais bonito, o vetor resultante, pessoal, é aquele que substitui esses dois vetores aqui, ó, esse e esse. Esse vetor aqui, ó, que é o vetor, nesse caso, né, vetor força resultante, é um vetor que é equivalente à soma desses dois vetores aqui, tá ok? Então se essas 3 cargas são positivas, então eu vou ter um vetor resultante para vertical e para cima, tudo ok? Certo. Mas agora vamos supor que as cargas não fossem positivas, e sim fossem negativas. Vamos lá. Se essas cargas têm carga negativa, sinal menos, 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 vai continuar sendo a mesma coisa. Por quê? A força que B faz em A é de repulsão. São 2 cargas negativas, então tem um vetor para cá, vetor F. A força que C faz em A também é de repulsão, também vai valer F. 2 vetores F, eu tenho que ter um resultante. E esse resultante é exatamente nessa mesma direção que a gente tinha antes, que vai ser vertical e para cima. Então, no final das contas, gente, a força elétrica resultante sobre a carga A vai ser vertical para cima, qualquer que seja o sinal das cargas, tá ok? Já que as 3 cargas têm o mesmo sinal, então tanto faz se elas forem positivas ou negativas, certo? Então, item D. Agora nós vamos para a última questão, que é a questão 10. Olha só.
Duas cargas elétricas pontiformes idênticas Q1 e Q2, cada uma com carga de 1,7 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs, ou seja, a carga de 1 é igual à carga de 2, que é igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs. Encontram-se fixas sobre um plano horizontal conforme a figura a seguir. Uma terceira carga Q, de massa 10 gramas, encontra-se em equilíbrio no ponto P, formando assim um triângulo isósceles vertical. Sabendo que as únicas forças que agem em Q são as de interação eletrostáticas com Q1 e Q2, e que seu próprio peso... Tá, a décima questão eu falo... A décima questão ela fala o seguinte: duas cargas elétricas pontiformes idênticas, Q1 e Q2, cada uma com carga de 1,0 vezes 10 a menos 7 coulomb, encontram-se fixas sobre um plano horizontal, conforme a figura acima. Uma terceira carga Q, de massa 10 gramas, encontra-se em equilíbrio no ponto P, formando assim um triângulo isósceles vertical. Sabendo que as únicas forças que agem em Qzinho são as de interação eletrostática com Q1 e Q2 e seu próprio peso, o valor da terceira carga é, ou seja, ele quer saber o valor desta carga. Então vamos lá. A gente tem a carga Q1 aqui embaixo. A gente tem a carga Q2 aqui embaixo, onde esse ângulo vale 30 graus, onde esse ângulo vale 30 graus, e para completar 180 graus, esse ângulo tem que valer 120. Esse desenho está fora de escala, obviamente. Essa carguinha aqui, ó, vale Qzinho, que é o que a gente quer descobrir. A gente tem o peso dessa carguinha apontando para baixo, né? Vetor P, que é o vetor peso, ou você pode escrever mg, que é massa vezes gravidade, que é peso, por definição, peso é igual a massa vezes gravidade. Você pode escrever isso sem problema algum. Tá ok? Essa setinha tá para baixo, porque eu não consigo fazer com tanta destreza, particularmente falando. Deixa eu tentar fazer um pouquinho mais bonito. Pronto. Que é o mg, é o vetor peso. Certo. Então a gente tem as forças, né? Pensa comigo. Para ver o equilíbrio da força-peso, as únicas forças que podem equilibrar são as forças eletrostáticas. Então, as forças que Q1 faz em Q e que Q2 faz em Q tem que ser de repulsão. Por quê? A força que Q1 faz em Q tá aqui, ó. A força que Q2 faz em Q apaguei tudo, perdão. Aqui é o vetor peso. Aqui a força que a carga Q1 faz em Qzinho. E aqui a força que Q2 faz em Qzinho. Pronto. Tá ok? Essas são as forças. Fzinho e Fzinho. Ah, essas forças são iguais? São. Porque Q1 e Q2 têm o mesmo valor de carga. E essas distâncias aqui, ó, são idênticas. Porque é um triângulo isósceles. E então, eu vou ter um vetor resultante, né? Que é o vetor, ó, que equilibra todo esse sistema. Esse vetor resultante, força resultante, é quem equilibra a força-peso. Então a força resultante eletrostática tem que ser igual à força-peso. É basicamente isso que a gente vai ter que fazer. Tudo ok?
Então, vamos lá. Vou dar uma ampliada aqui para dar uma melhorada. Certo. Então vamos calcular a força eletrostática. A força eletrostática F é igual a Q1. Aliás, acho que o melhor jeito para fazer isso é o seguinte. Essa força que vale F, que é a força que Q2 faz em Qzinho. Essa forcinha aqui também vale F, que é a força que Q1 faz em Qzinho. E a força resultante que a gente tem que encontrar. Então, ó, força resultante, certo? Ao quadrado, isso que a gente vai fazer a lei dos cossenos, é igual a Fzinho ao quadrado mais Fzinho ao quadrado. Estou utilizando a lei dos cossenos, gente. Eu espero que vocês lembrem, isso aqui é básico. Mais 2 vezes Fzinho vezes Fzinho vezes cosseno de 120 graus. Aí a gente usa aqui f ao quadrado mais f ao quadrado é 2f ao quadrado, mais 2, f vezes f ao quadrado, cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Isso é igual a 2f ao quadrado, mais, cortou, esse mais não existe na realidade, é menos, cada esse sinal, mais com menos dá menos, esse 2 vai embora, fica f ao quadrado. Então, força resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado. Então, força resultante é igual a F. Então, a força resultante vai ter o próprio valor de F. Então, a própria força eletrostática vai equilibrar o peso. Mas quanto vale F? F é bem fácil de calcular, né? Porque força resultante é igual a F. Mas quem é Fzinho? É K, Q1, vezes Qzinho, dividido pela distância ao quadrado que separa uma dessas cargas. Pronto, isso aqui é o valor de F. Pode ser tanto Q1 quanto Q2, porque são cargas iguais. Por isso que coincide, tá, gente? Certo. Só que essa força resultante, ela é responsável por equilibrar o vetor peso. Então isso é igual a mg. Essa força resultante, ó, veja que ela é para vertical e para cima, enquanto o vetor peso é vertical e para baixo. Então, para que haja um equilíbrio, essa carga Q não caia, carga Qzinho não caia, essa força é igual a essa. Tem que haver o equilíbrio entre essa e essa aqui. Por isso que as duas são iguais. Eu tenho que fazer essa igualdade. Então, continuando, K é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes Q1, que é 1 vezes 10 elevado a menos 7, vezes Qzinho, sobre distância ao quadrado, que no caso é 3 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado. Lembre-se, apesar da distância estar em centímetros, eu tenho que transformar para metros. Igual a 10, é 10 gramas, então é 10 vezes 10 a menos 3, porque eu tenho que transformar para quilogramas, vezes a gravidade, que vale 10. Então, agora é só concluir. Porque isso vai ficar como? Isso daqui eu vou puxar para cima, tá? Para ficar melhor para mim. É igual a 9 vezes 10 elevado a menos 2. Multipliquei aqui, repetiu 9. Mesma base. Somos expoentes, então fica mais 2, perdão. Dividido por 9 vezes 10 elevado a menos 4. Essa parte aqui é elevada ao quadrado. Vezes Qzinho. Aí isso é igual a, multiplica aqui, vai dar 100. 100 vezes 10 a menos 3 é 10 a menos 1. Então aqui, ó, cortou. Daí 10 ao quadrado vezes Qzinho é igual a 10 a menos 1 vezes 10 a menos 4. Esse 4 ficou feio, deixa eu dar uma ajeitada. Então Qzinho é igual a 10 a menos 5 dividido por 10 ao quadrado. Então o Qzinho é igual a 1,0 vezes 10 a menos 7 coulombs. Esse é o valor da carga que a gente queria tanto descobrir.
e tenha. Pronto, gente. Questões resolvidas. Espero que tenha ajudado. Tem umas questões bem da hora. A mais complicadinha é essa questão aqui, mas com a resolução eu acho que pode ter um entendimento melhor. Vejam com calma, não tenham pressa, repitam o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Sintam-se à vontade para tirar as dúvidas com os monitores, que eles sempre vão estar dispostos a ajudar. Tudo ok? Muito obrigado e até mais.